Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje vou responder a um amigo que perguntou: quais são os motivos que podem levar o músico a trocar de espelho? Aí eu vou juntar também com uma dúvida, que é a seguinte: por exemplo, trocar o espelho pode alterar a originalidade do instrumento? Então vamos juntar todas essas perguntas, tá bom? Eu vou citar aqui 5 motivos que podem te levar à troca do espelho no seu instrumento. Vou citar 5, existem muitos outros motivos, tá bom? Citei esse por uma questão de resumo, em outro vídeo nós podemos citar mais, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar isso, pensar isso com bastante cautela. Primeiro, a questão da madeira ser em ébano. O que ocorre é o seguinte: o ébano, o ébano é uma madeira que normalmente nós encontramos na África ou na Índia e ela é preta naturalmente. Nós podemos cortar, lixar, o pó é preto. Eu tenho até ali, depois eu mostro para vocês. O pó desta madeira é preto, ela é preta naturalmente, tá bom? E o ébano, como qualquer coisa na nossa vida, como qualquer coisa no planeta Terra, tem diversas qualidades. O fabricante, o produtor, ele vai classificar ébano C, B, A madeira é classificada assim, Tudo é classificado assim. Vinho, você tem um vinho mais simples e você tem um vinho mais sofisticado. Carne, você tem uma carne mais simples e você tem aquela top daquele boi e tal, que só pasta em pasto plano para não crescer músculo e a carne não ficar dura. Tudo tem graduações de qualidade, tá bom? Às vezes eu recebo uma pergunta assustada: nossa, mas a madeira tem tanta graduação de qualidade? Tudo tem. Uma vestimenta tem, um automóvel tem, você tem um automóvel popular e você tem um automóvel de luxo, e ambos são carros, tá? Então a madeira, mesmo dentro da mesma espécie, possui variações, tá bom? Então, por que é o ébano? Por diversos motivos. Primeiro, ele é uma madeira muito densa, vai demorar para afundar, é uma madeira que ela é preta naturalmente, ou seja, não vai ter desgaste. Ela é uma madeira, normalmente os músicos tocam mais nesta região aqui, pouco nesta região, da corda Mi no agudo, músicos profissionais atuam mais nessa região, e pouquíssimo na corda Sol e Ré nas últimas posições. Uma outra madeira mais clara, podendo ficar bonito ou não no instrumento, isso é subjetivo, quando a gente fala é mais bonito ou mais feio, isto é subjetivo. O que acaba acontecendo? Ela ficaria escura por causa do suor, do ácido úrico, onde você usa mais. E onde você usa menos, claro, pode observar, todo espelho claro, ele tem em si esta característica, tá bom? E aí, o que acaba acontecendo? O ébano, você pode tocar mais numa região e menos noutra. Por ele ser preto, naturalmente, ele não vai ter essa diferença de cor, de pigmentação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aos 5 motivos. E antes, rapidamente, o ébano aqui já está num segundo estágio, Porque o primeiro estágio ele está em toras e depois ele é cortado, depois tem esse estágio aqui da lapidação, aqui ainda está grosso, ele vai ser colado, existe todo um trabalho para esse espelho estar aí, um trabalho bem complicado para deixar tudo certinho, arrumadinho, para ficar o mais bonito possível, tá bom? Então vamos aos 5 motivos. Primeiro motivo: buracos no espelho. O que acaba acontecendo? Com o passar dos anos, a madeira vai tendo alguns pequenos buracos por causa do vibrato. Então, este pode ser um dos motivos o qual leva a gente a trocar de espelho, Ah, eu posso retificar? Eu vou falar disso para vocês em outro vídeo. Por quê? Porque existe o que se chama de retificação de espelho. Resumidamente, se o buraco for muito profundo, é complicado a retificação, porque você vai sair de uma medida mínima. Se ele for mais raso, talvez seja possível, mas eu também adianto que a retificação
ela só deve ser feita se o material for bom, porque a gente pega materiais que não são bons, faz todo aquele trabalho de retificação e depois nós temos às vezes o espelho mexendo, porque é madeira verde, né? Existem ébanos que são produzidos, e aí vem uma coisa muito interessante, vale a pena você me auxiliar e divulgar este vídeo, por gentileza, para as pessoas perceberem. Às vezes a gente vê um ébano muito barato, muito simples, está escrito que é ébano, mas ele não é um ébano que cresceu naturalmente, é aquele ébano que eles fazem, às vezes, em estufa, tingem com luz artificial, e aquilo acaba tendo um crescimento meteórico, aquilo acaba tendo um crescimento muito rápido, a madeira é verde, então ela fica mexendo, e aí este é um dos problemas que a gente tem, aqueles empenamentos que o músico sente a corda extremamente muito alta. Às vezes o espelho não é de uma boa qualidade, tá bom? É extremamente importante que a madeira seja de boa qualidade para a gente fazer a retificação quando ela já está no instrumento, senão às vezes é recomendado trocar, tá bom? Então buracos, então você tem muitos buracos profundos, o que a gente faz? A gente substitui o espelho por um espelho de ébano, tá? Isso aí vai ajudar muito, um ébano africano. Ou seja, os buracos causam diversos motivos. Às vezes a gente toca e faz aquele som trian. Por quê? Porque você tem alguma oscilação em algum buraco, o espelho não está plano e a corda bate ali, fazendo aquele barulho de cítara indiana, tá bom? Segundo problema, eu já até mencionei, o empenamento. Às vezes o espelho está extremamente empenado e aí o que acaba acontecendo? A gente vai tocar, sente alto. Isso é um dos problemas que pode te levar a trocar de espelho. Dá para resolver isso na retificação? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Aí a gente tem que analisar caso a caso, tá bom? Rapidamente, eu vou fazer um comentário aqui. Eu sempre fico muito agradecido para o pessoal que acompanha tudo, mas de vez em quando eu recebo algumas perguntas que não são possíveis ser respondidas. Por exemplo, certa vez um cara amigo nosso me mandou um print, né, que ele viu, salvo erro, não sei se foi no Mercado Livre, um print do texto, né, tal madeira para kits são aqueles 7 itens, 4 cravelhas, estandarte, queixeiro e botão. Esta madeira para kits são boas? Eu não sei, eu não estou vendo a madeira, nem na foto dá para saber, quanto mais no texto, né, então a gente, para dizer se é bom ou não, tem que analisar. Às vezes eu recebo a seguinte pergunta, né? Tal violino chinês e tal outro violino chinês, qual eu devo comprar? Não sei. Todos eles têm extrema variação. Você pega um instrumento chinês de tal categoria e um chinês, vamos dizer assim, da mesma categoria, eles têm variações. Já falei em outro vídeo que os chineses não são todos iguais. Então, sem analisar em mãos, para dizer se a peça é melhor ou não, é difícil, eu não consigo, né? Por exemplo, pode estar escrito lá que é tal madeira e não ser, então eu não consigo ter essa avaliação, tá bom? Terceira questão, que pode levar o músico a substituir o espelho, não ser de ébano, né? Nós até comentamos lá, às vezes o espelho não é de ébano, e aí a gente vai substituir por um ébano. Essa é uma das forças que podem levar o músico a trazer para a gente fazer a substituição, tá bom? Pegar um material melhor. Outra questão, né? Quebras de espelho, rachaduras, tá? Isso teriam vários outros motivos, eu já vi espelho que quebrar, então isso pode levar a gente a substituir. Eu estou citando algumas que eu já vi aqui no ateliê passando ao longo do tempo, né? Ou quinta opção, que pode te levar a substituir o espelho, você trocar por um melhor. O seu instrumento veio com ébano, que às vezes não é um ébano top, é um ébano mais simples, aí você fala assim, não, eu quero substituir por um melhor. Falamos no começo do vídeo que existem várias categorias, porque eu quero ter um acabamento melhor, então eu quero substituir por uma peça melhor, né? Aí eu gravei um vídeo, eu não sei se já está aqui no ar, né? Onde eu falo que você não precisa associar o seu nível técnico ao nível do seu instrumento.
E dou um exemplo, né? Não é porque você não é um músico profissional que você não tem o direito de ter um instrumento profissional. Por exemplo, a pessoa vai comprar um carro, eu vou comprar esse carro porque eu gostei. Alguém vem e fala, não, esse carro é muito bom, você não é um motorista profissional. Alguém já viu isso? Né? Quer dizer, esse pensamento é tão maluco, aí quando a gente expõe, aí as pessoas, nossa, é verdade. Aí a pessoa fala, mas já é de ébano, pra quê que eu vou pôr um melhor? Porque a pessoa quer um melhor, simples assim. Por exemplo, eu já tenho um carro, mas aí a pessoa tem uma condição e fala, eu quero pegar um carro melhor, qual que é o problema? Né? Não, você tem que ficar com... Então, você melhorar os itens do seu instrumento, cavalete melhor, alma melhor, peças melhores, trará benefícios para você, inclusive benefícios técnicos, tá bom? Então citei os 5 motivos, vale a pena explicar que substituir o espelho é algo complexo, é algo que tem que ser feito com extremo zelo e capricho. Espero que quem perguntou eu tenha... faltando uma, né? Questão da originalidade. Já ia encerrar o vídeo sem falar. Já falei algumas vezes, violino, viola, violoncelo faz parte de um seleto grupo de obras de arte usáveis, certo? Você não usa um quadro, né? Ele é uma obra de arte, mas você não usa uma escultura de mármore, aquelas esculturas fantásticas, você não usa a escultura, eu vou usar a escultura. Você aprecia ela, certo? O violino é uma obra de arte que você usa, né? Você pega os Stradivarius originais, aquelas peças lá, que são peças monumentais, fantásticas, você vai usar, né? Então o que acaba acontecendo? As pessoas perguntam, poxa, eu não quero atrapalhar a originalidade. Está certíssimo. São instrumentos que a gente jamais deve estragar a originalidade deles. Mas, por serem obras de arte usáveis, algumas peças precisam ser substituídas, como num carro. Você pode pegar um carro de coleção, o Rolls Royce do rei Jorge, pai da rainha Elizabeth, né? É uma peça histórica, mas os pneus precisam ser substituídos, o óleo do motor precisa ser substituído. Num violino, a mesma coisa. Cordas precisam ser substituídas, cravelhas porque gastam, né? Então, às vezes a queixeira, o corpo do instrumento é original, mas pode acontecer de você substituir o espelho, porque ele gastou, como nós falamos atrás, e aí você mantém as peças originais guardadas, mas você faz a substituição de peças que gastam, né? Porém, verniz, corpo, tudo original, tá bom? Trocar verniz, lixar verniz, você tira a originalidade do instrumento. Espero que eu tenha conseguido ser claro, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.